O vereador Juvenil, o vereador Alexandre, está aqui à disposição para, dentro dos nossos limites, dentro daquilo que pudermos, responder aquilo que for perguntado a gente. E vamos estar aqui com alegria, com prazer e satisfação. Obrigado. Então a gente parabeniza, né, os vereadores pela iniciativa de vir aqui o programa, de tratar com a gente aqui sobre os assuntos da comunidade, do município. Isso é importante, essa interatividade por parte dos representantes da população. O nosso programa aqui é um programa que está aberto a todas as pessoas, né? Nós aqui não fazemos aqui alusão a nenhum grupo político aqui. A gente trata, apesar de que a gente todos nós aqui temos a nossa opinião, temos um grupo também, temos uma preferência, um pensamento político, mas isso aqui no programa não é a prioridade, o objetivo, né? A gente tenta estar aberto à participação de todo mundo, se relacionar bem com todo mundo, para que a gente possa buscar uma melhor solução, buscar realmente uma saída, alternativas para a gente desenvolver o município. Também fazemos uma abordagem crítica sobre a situação, né? Como é que está o município sempre, fazendo uma abordagem da realidade, do que nós estamos vivenciando. E fazendo analogias, o que melhorou, o que pode, na verdade, o que pode ser positivo para a população de Paulínia. Então fica registrado aí nossos parabéns desde já. E o Marilson vai continuar aí Eu quero já mandar uma primeira, para a gente ouvir alguns dos vereadores. Eu quero perguntar deles sobre muitas pessoas do interior, até mesmo daqui, não entendem exatamente qual é a função, a prerrogativa dos vereadores. Eu gostaria que vocês falassem um pouco do papel do vereador e também pegasse essa questão da prerrogativa do vereador e também tentasse interpretar a questão das pessoas que buscam a Câmara para ter aquela ajuda que já buscou o Executivo várias vezes e não teve a ajuda que precisava e procura a Câmara para ter aquele apoio que eles precisam, apoio financeiro, de remédio, assistencialista. Marilson, Didi, pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, prerrogativa do vereador, né? Os furtados sabem de cor e salteado, né? Legislar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Esse é o papel real dos vereadores, né? Sabendo todos nós que não é tão fácil como muitas pessoas às vezes pensam, na questão de tomar devidas providências. A fiscalização, em muitas situações, elas são limitadas, né? Posso citar aqui questões de, por exemplo, para se criar CPI, não é tão simples como algumas pessoas às vezes pensam, e algumas medidas podem ser tomadas diretamente pela Câmara, mas tudo se passa pelo processo de votação em plenário, né? Quanto à questão das pessoas que têm procurado nessa questão de recurso, ajuda, devemos explicar para as pessoas, que muitos na verdade não entendem, que a Câmara não disponibiliza de nenhum tipo de recurso para essa finalidade. Nós ajudamos as pessoas de forma voluntária com o nosso próprio recurso do subsídio que nós recebemos. Estava observando aqui essa colocação aqui do Marilson na questão do R$1.000, por exemplo, que foi ajudado pela Câmara, que isso é um sacrifício do presidente. Ele vai ter que prestar conta com alguma outra coisa, porque na verdade a Câmara não tem recurso para essa finalidade. Isso é papel das demais secretarias, como a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Assistência Social, o próprio setor financeiro da Prefeitura, né? Isso é responsabilidade deles.
mas a gente faz, Nelson foi vereador, sabe que sempre fez, e nós continuamos fazendo, nos sacrificando. Por isso que os vereadores sempre vivem endividados, vivem sempre levando cobrada, porque na verdade quando chega o final do mês a gente não tem condições de cobrir as nossas despesas por causa dessas situações. É quando a gente tem que mandar ofícios às secretarias para encaminhar as pessoas para que possam ser atendidas. Cada um aqui tem uma conta numa farmácia, não tem? Com certeza. Com toda certeza, Marilson. Não só na farmácia. Acho que a pergunta foi respondida aí. Agora eu já passo por uma outra pergunta. Eu queria perguntar aqui sobre aqueles cargos criados aí em lei recentemente no início dessa gestão, né? Abriram alguns cargos aí em lei, né? Eu acredito que o vereador Alexandre tem mais propriedade para falar sobre essa situação aí. Pode falar um pouco pra gente? Qual é a opinião do vereador em particular aí sobre essa criação de cargos? Novamente, eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes do programa Cultura e Informação. Eu vou de forma breve aqui fazer um comentário, e a gente lá na Câmara tem sempre batido nessa questão, né? Eu faço parte da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, né? Que é uma parte que, pela minha formação, né? E eu fiz questão de participar dessa comissão. No início da gestão, a gente acompanhava nos meios de comunicações, jornais, televisões, as próprias redes sociais, as recomendações que os órgãos de controle, né, principalmente os órgãos de apoio, como Confederação Nacional dos Municípios, a própria Associação dos Municípios Amazonenses de Municípios, né, recomendavam aos novos gestores, principalmente aos novos, né, o trato com o gasto público, né, que se cortasse despesa. Haja vista nós estamos enfrentando uma das maiores crises financeiras do Brasil, né? Eu costumo dizer lá na Câmara que governo nenhum fabrica dinheiro. As pessoas têm essa visão de que os governos eles produzem dinheiro. Não é. O dinheiro ele vem da arrecadação dos impostos das indústrias, dos impostos de circulação de mercadorias, dentre outros, né? E infelizmente o governo atual fez ao contrário, né? Foi na contramão do que os órgãos recomendavam, né? Criando logo o projeto de lei número 1, onde ele criava esses cargos com salários absurdos, né? E infelizmente a gente, agora que veio cair a ficha deles, o tanto que eles erraram ao criar esses cargos, né? E na época quando a gente fez uma reunião extraordinária para tratar do assunto, e quando fomos para debater, no meus questionamentos pedi a informação, né, a respeito do impacto financeiro na folha e principalmente no orçamento, e não foi me apresentado, né? Cobrei, na época eles disseram que tinha, porém não foi apresentado. Inclusive eu tenho ele aqui em mãos aqui, e não consta aqui esse estudo de impacto financeiro na folha e nem no orçamento, né? Votei contra, né? Infelizmente a gente vê o descaso, porque eles privilegiaram a meia dúzia de pessoas, né? Salários de 10 mil de controlador interno, procurador jurídico, né? Salário de 7 mil de assessor jurídico, né? Criaram um cargo de assessor especial com salário de 4 mil reais, né? Tem mais gabinete de segurança com 4 mil reais, né? Assessor jurídico, mais um cargo de assessor jurídico. Ou seja, né, não fizeram o dever de casa. E além de tudo, em cima desses cargos, foi criada uma secretaria de assuntos políticos, né? Ninguém sabe até hoje quem é o secretário, de que forma eles estão fazendo, como foi que eles colocaram isso no orçamento, né? E infelizmente quem está pagando o pato agora é o povo, aquelas pessoas que foram, né, prometeram seus empregos, né? Infelizmente na metade do ano até o final do ano, realmente a receita ela cai significativamente, e por o governo não ter feito o dever de casa, quem está pagando o pato são as pessoas que foram demitidas de setembro para cá. O governo fez um decreto, né, exonerando todos os contratados, né, as pessoas que ganham salário mínimo, né, e normalmente é assim, quem paga o pato são as pessoas de baixa renda, os menos favorecidos.
E fica aqui, eu sempre cito lá no meu discurso essa lei, né? Essa lei, esse projeto de lei de criação desses cargos que impactou de forma significativa o orçamento do município, e hoje eu acredito que eles não vão ter nem como cobrir a folha atual do mês, mesmo ele exonerando essas pessoas, tirando essas pessoas, esses pais de família que foram pegos de surpresa, muitos deles aí não tem nem como pagar suas dívidas nos comércios, né? Estão aí à mercê da própria sorte, por conta de uma irresponsabilidade desses cargos, que eu na época fiz um estudo, a grosso modo, né, no meu estudo ele impactava em torno de R$93 mil mensais, já incluindo todos os encargos, né, impactava uma média de R$93 mil. Você calcula, né, há 10 meses disso aí dá... Essa lei ela estabelece, por exemplo, quais são as atribuições desses cargos, a carga horária. Tem isso fixado na lei? Eles estabelecem as funções, as atribuições de cada um deles. O que cada um tem que fazer? Exatamente. Agora eles alegam, o executivo alega que tem cargos aqui que não foram preenchidos, né? Eu fiz um requerimento, meu primeiro requerimento foi justamente solicitando do executivo essas nomeações de primeiro e segundo escalão, que era para justamente a gente ter, né? Infelizmente o governo me respondeu, né? Fiz através de requerimento aprovado em plenário, infelizmente o governo me respondeu que estava encaminhando em anexo, né? E esses documentos até hoje não chegaram na minha mão, e citava também no ofício de resposta que eu consultaria o portal da transparência, né? Aí a gente aqui também fica o meu protesto, porque nós temos uma mesa que não cumpre o papel, porque se a mesa cumprisse o papel, eles não teriam recebido esse documento da forma que foi recebido, né? Um documento dizendo que estava encaminhando os documentos, porém não chegou, não veio nada, só o ofício, né? E também nesse requerimento eu pedi a cópia de todos os contratos, e eles me pediram prazo. Contudo, também não chegou em minhas mãos a cópia dos contratos. Tem alguns cargos, por exemplo, que já há uma exigência para que eles fossem criados. No caso, o controlador geral, o controlador interno, né? Esses cargos o tribunal já exige, a própria Câmara já tem esse cargo, né? Tem o próprio a questão da procuradoria também já está prevista até na lei orgânica do município. A questão de valores é uma coisa que tem que se ver, né? Se é viável pagar esse valor ou não. Na verdade, Sim. A Câmara tem que realmente avaliar isso. O próprio Executivo tem que fazer um levantamento desses impactos, como o senhor muito bem falou aí. Eu no início do governo, fiz uma reclamação também, uma reclamação contra a questão. Na verdade, eu pedi uma informação do presidente da Câmara com relação à aprovação daquele aumento dos agentes políticos, né? Foi dado 40% de aumento, né? Não só, no caso, vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito, né? Assim, realmente eu acho que o Juvenil estava presente, uma dificuldade muito grande para prestar uma informação que hoje, se você for no Google, né, você pede a lei de qualquer município, um projeto de lei de qualquer município já está lá, sabe por quê? Porque tanto as câmaras como os municípios, eles divulgam nos portais da transparência a legislação, a aplicação dos recursos. Não deveria. Né? Deveria. E a Câmara, infelizmente, não faz isso. O Poder Legislativo está tentando, ainda não, por exemplo, eu não tenho acesso a nenhuma lei municipal na página da Prefeitura. A página da Câmara não está apagada, não tem nada, entendeu? Então isso é absurdo, porque hoje o portal da transparência ele deixa claro o seguinte, ó, que tem que ter lá a matrícula do servidor público, seja ele prefeito, seja ele o gari, seja o vereador que trabalha no poder público, tem que estar lá a matrícula, o nome, o local onde ele trabalha, o valor que ele recebe, para que toda a população possa ter acesso, inclusive por meio eletrônico, por sítios, páginas na internet. Entendeu? Então isso é para facilitar o acompanhamento dos gastos públicos, entendeu? Isso é um direito, é a lei do direito à informação, direito do cidadão. Eu pedi uma cópia, eles disseram que só poderiam dar uma cópia da lei se houvesse um requerimento, e a lei de direito à informação diz que essas informações não precisam de requerimento. Elas têm que estar acessíveis para todo mundo, não precisa de... Vai na contramão do que diz a lei, né? A lei de acesso à informação é uma lei de 2013. 40%. Eu até conversava hoje com alguns servidores e eles diziam assim: professor, como é que vai ficar o nosso reajuste? Porque o nosso último reajuste foi um aumento que a Câmara deu
De 10%. Aprovou de 10% em 2016. Passou 5 anos, né, Sebastião? Foi. Estava na legislatura passada sem dar o reajuste dos servidores. Dando 40% aos vereadores, que eu não quero tirar aqui o merecimento, não quero. Mas eu digo assim para você o seguinte: o reajuste dos vereadores durante os 4 anos foi dado. Mas a minha preocupação é a seguinte, Sebastião, é que eu acho que tem que ter uma data base para reajuste desses servidores, dos demais servidores, todo ano. Entendeu? Por quê? Porque para não ficar aquele negócio, 5 anos sem um reajuste. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí. Só finalizando, queria pedir permissão de vocês, voltando à questão desses cargos, né? E a gente vê a discrepância, porque foi criado o assessor especial 2 vagas, R$4.000, o assessor jurídico 1 vaga, R$4.000, um diretor de comunicação de R$4.000. A gente vê as atribuições dele realmente não fazem quase que nada. Aí você vê um secretário, né, municipal, recebendo muito menos do que esses outros cargos. É muito injusto, né? Você vê a Secretaria de Saúde não tem medido esforço em trabalhar, né? Os outros secretários, né, que estão aí, né, os que estão trabalhando, tem os que também não, a gente vê também não fazer nada, só de cara para cima na rua também, né? É injusto um assessor desse especial, um diretor desse de comunicação receber R$4.000, enquanto que um secretário que faz muito mais, né, receber menos de R$4.000, né? Uma das injustiças desse projeto de lei que foi criado. Uma das avaliações de vocês realmente tocou num ponto importante. Tem muitas secretarias aí que são inoperantes, não presta nenhum serviço para a população e custam muito caro durante o ano. Na opinião de vocês aí, quais são as secretarias mais inoperantes, que custam dinheiro para a população e que não prestam serviços significativos para a população? Na minha opinião, professor, eu gostaria até de voltar um pouco, se me permite, no questionamento que o senhor fez quanto ao reajuste salarial dos vereadores, né? Os demais servidores, quando na verdade, olhando pelo lado receita da Câmara, segundo a mesa diretora, ela não impactava, era de acordo com o que a receita da Câmara oferece. Contanto, olhando para o lado humano dos outros servidores, que é uma receita independente do executivo, deveria andar em consonância. Por exemplo, na hora que a gente tivesse a disponibilidade de votar um salário no vereador e no prefeito, tivesse a disponibilidade também de votar o reajuste dos servidores. Mas a lei também diz que a gente precisa ter além de cobrar, ter um manifesto do executivo. Por quê? Foi feito um estudo, segundo a mesa diretora, de impacto na folha da Câmara, do repasse da Câmara, e dava para fazer isso. Mas o executivo não oferece um estudo para ver quantos % eles podem dar no reajuste dos servidores, né? Coisa que, particularmente eu vi acontecer na legislatura passada, que o orçamento, foi preciso usar o orçamento para forçar um reajuste de 10% dos servidores, né? Coisa que eu até convido o presidente da comissão a pensar nesse assunto, na aprovação desse orçamento, e lembrar dos servidores para que a gente aprove o orçamento mediante um reajuste dos servidores, ver a porcentagem que o executivo pode dar. Essa outra questão das secretarias inoperantes, se você for analisar, eu estava olhando ontem uma pesquisa, acho que do site Pauni Online, onde teve uma avaliação do governo com 71%, né, de rejeição, de inoperância, né? O que é isso? Isso é um conjunto de todas as secretarias que não estão funcionando, e com isso contribui para essa rejeição do governo. Por exemplo, nós vejamos hoje, tem secretarias que, se você for perguntar, não tem setores. Por si só já diz que é uma secretaria inoperante, né? Então, se nós formos fazer um apanhado, na minha opinião, se o governo quer enxugar a folha, deveria ter uma junção de secretarias, diminuir esse número de secretarias. Hoje nós temos o quê? Quais secretarias sem um local de referência? Temos interior, temos qual mais?
Temos várias outras, como é que se não está operando, mas foi criada uma Secretaria de Articulação Política. Eu não sei o que isso se denomina, articulação política. Então tem várias outras que estão inoperantes, tanto é que reflete na insatisfação popular, né? Porque na hora que o setor funciona, as pessoas se alegram, as pessoas falam bem, né? Então, por si só, a pesquisa do Paulinho Online já mostra que vários setores estão inoperantes. Em relação a... Vocês querem falar alguma coisa? Olha, deixa eu só fazer uma colocação aqui, a respeito da questão reajuste do salário dos servidores. Quando, do início que foi apresentada essa matéria, que eu fiz parte da comissão especial que analisou a matéria, a gente questionou com a prefeita e a sua assessoria jurídica quanto ao impacto que daria o impacto financeiro com a questão dessa criação desses cargos. Onde ela juntamente com o assessor jurídico, que foi quem conversou com a gente, ele alegou até o seguinte, que se não fosse criado esses cargos como procurador, controlador, o município poderia ser penalizado com multa. E nós questionamos a questão desses salários de 4 mil e outros que tem. E ele nos garantiu que já tinham sido feito uma análise e que não daria impacto, que a prefeitura não pudesse pagar. E se comprometeu conosco. Os vereadores que estavam presentes, lembro bem que eu estava, o vereador Nonato, lembro bem que ele estava, e acredito que tinha outros, e que até o final do mês de abril, para início de maio, eles estariam dando um reajuste para todo o quadro, todos os demais servidores. E deu essa garantia. Foi justamente baseado nesse compromisso que, inclusive, eu votei nessa lei. Com esse compromisso do qual eles não cumpriram. E isso justamente foi uma das coisas que me revoltou muito, pela falta de compromisso. Pessoa que já começa um governo com esse tipo de atitude, se comprometendo com e depois fica driblando, tentando arranjar desculpa que não existe, alegando motivo de dívida de outra gestão anterior, seja arranjando, tentando justificar o injustificável. E com isso até hoje não aconteceu e a gente continua cobrando. E aqui com a colocação do vereador Juvenil, e você lembra muito bem, irmão Didi, que na época nós já tomamos essa atitude de dar uma segurada no orçamento até que houvesse reajuste para os funcionários. Depois fizemos outra vez e dessa vez acredito que talvez não vá ser diferente. Tenhamos que tomar a mesma atitude. E se isso for preciso, não vai ser diferente, vereador Juvenil. Nós vamos estar juntos para se irmanar com o sindicato dos servidores e com os demais da sociedade para fazer justiça, um melhor salário para os servidores. Olha, nós estamos falando aí, os ouvintes, de despesas, investimentos com gastos de pessoal, e vale lembrar que isso é a maior despesa do município, né? O município gasta mais com pagamento de pessoal. E realmente tem que ser foco de fiscalização do governo, da administração pública. 54%, né? É o limite, né? O Exatamente, limite constitucional. E no caso, a Câmara tem que estar atento realmente a isso. Também a população, a sociedade de um modo geral tem que fiscalizar, aproveitar que nós temos acesso a essas despesas no portal da transparência, para que a gente possa identificar as distorções, para que a gente possa corrigir esses problemas. E a participação da sociedade é fundamental. Os vereadores são nossos representantes, mas cada cidadão é um fiscalizador. A Constituição de 88 não é por acaso que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela dá esse poder para todo cidadão.
né? Os vereadores têm inviolabilidade parlamentar, são nossos representantes, mas nós podemos colaborar bastante na nossa comunidade, na nossa cidade, na fiscalização desses gastos. E assim a gente observa que há muitas distorções, muitas irregularidades na aplicação. Inclusive a gente observou aí que a própria administração prometeu empregos para muita gente aí na campanha, né, dizendo que manteria essas pessoas, que dariam emprego, e aí a gente observou que agora muita gente foi demitido. A própria administração publicou decreto dizendo que não tem mais como pagar essas pessoas, esses contratados temporariamente, né? Ficou difícil a situação dessas pessoas aí que acreditaram nesse tipo de promessa ainda. A gente está sempre alertando, pessoal, a prefeitura tem 1.000 funcionários concursados. Candidato que promete que vai dar emprego em troca de voto é complicado. Não acreditem, porque o município não aguenta, que nem o Alexandre falou. Nós dependemos de repasse do governo federal, repasse do governo estadual, né? O município, assim, as atividades econômicas não são desenvolvidas, né? Nós não temos muita... O município não tem muita alternativa para investir, aumentar os gastos com o pagamento de pessoal. Então, assim, eu vejo... que vocês observassem isso, assim, como vocês têm visto essa folha de pagamento? Vocês têm visto muita distorção, há muita irregularidade, ilegalidade? O que na opinião de vocês acham que tem que corrigir? O que vocês acham da ideia do concurso público, do processo seletivo? Não seria mais justo para evitar essa indicação pessoal, né? Para garantir o acesso a todas as pessoas, aos candidatos, né? Valorizando a qualificação profissional, garantindo o acesso por direito adquirido, né? Por meritocracia. Como é que vocês têm visto isso aí? Por exemplo, o Marilson é um assistente social. Como as pessoas não simpatizam com ele não pode trabalhar. Vai trabalhar quem o governo simpatiza, né? Então, assim, eu acho isso injusto. Eu defendo até um inimigo meu, um inimigo, adversário político meu com relação a esse assunto, porque eu acho que o cara não pode ser discriminado, né? Tem que garantir uma concorrência justa para todo mundo. Enfim, o que vocês têm visto aí nessa fiscalização durante esse mandato com relação a essas distorções na folha de pagamento? Aumento de investimento, diminuição de demissão de servidores? Eu particularmente, Didi, eu tenho observado, apesar do portal da transparência não oferecer as informações que a lei diz, né? Está muito fragmentada as informações, tanto é que a gente não encontra ainda no portal da transparência contrato nenhum na parte de licitação, né? Então são coisas prejudiciais para o município. Quanto a essa questão folha de pagamento, existe várias distorções, e isso implica no que a lei diz. Eu estava ouvindo o programa de vocês, a entrevista de um determinado secretário, onde ele falou que a secretaria tinha optado por não fazer o processo seletivo, ou seja, às vezes você se denomina acima da lei, achando que o que você está fazendo é certo, é porque você está lá. E não funciona. Você vai estar tirando o direito de pessoas capacitadas que podem oferecer um serviço realmente de qualidade à sociedade, né? De que essa indicação aleatória, e que essa indicação aleatória ela se torna prejudicial no momento que você mexe com a esperança das pessoas, prometendo que ele vai assumir determinado cargo que ele não tem conhecimento, e no outro momento, depois de pouco tempo, você tem que tirar, como foi tirado os servidores. Você, ao invés de ajudar, você está brincando com a esperança do povo. Você está deixando o cara muitas vezes numa situação mais complicada. Por quê? Porque ele talvez fez dívida, ele fez um projeto de reformar a casinha dele, e com isso prejudica muito mais, né? Então o correto é fazer o que a lei diz. Eu acho que também, eu acredito que o concurso público, a prefeitura hoje já vive muito, que nem você mesmo colocou, já tem a faixa de 1.000 concursados. Qual o processo mais viável? O processo seletivo, né? Onde você vai pegar uma mão de obra mais qualificada para vir atender a sociedade, né? A participação aqui do ouvinte, Deuseni, ele está parabenizando aqui o vereador Alexandre por sua colocação, suas palavras, sobre o seu posicionamento. Em seguida, ele faz uma pergunta
sobre o que já foi, o que pode ser destacado aqui dos projetos de lei que vocês fizeram, o que já está encaminhado aí do mandato de vocês, em particular, cada um de vocês, o projeto de lei que já está encaminhando, ou seja, a agenda que a Câmara já exerceu, né, nesses 4 meses aí. Pode dar alguma coisa a ser destacada aí? Ao ouvinte do Zenir, a Câmara, na verdade, os vereadores têm sempre se posicionado com projetos, né? Infelizmente, esses projetos eles não são vistos pela distância da sociedade e da Câmara. A distância por não participar das sessões plenárias onde são aprovados, colocados para votação os requerimentos, né? Que vem pedindo essas criações, que vem indicações, como por exemplo, tem requerimento dos colegas, assim como o meu, que são aprovados em plenário, mas os vereadores de oposição eles se esbarram, e não é de hoje. Eu acho que essas administrações, tanto que passaram como a atual, eles procuram deter ou pôr um empecilho nos requerimentos de vereadores de oposição depois que é aprovado, mas isso também não é atendido, não é executado. Sabemos que o executivo é quem executa, né, essas partes, e muitas vezes, a maioria das vezes você se sente frustrado quando vê um requerimento de um aliado sendo executado e o seu, que vem também para beneficiar na mesma linha de raciocínio, beneficiar a sociedade, vê que foi engavetado porque você não reza a cartilha do executivo, né? Vocês têm algum projeto aí, algum requerimento que vocês fizeram já esse ano e que não foi aprovado? Geralmente a situação, quando o vereador de oposição faz um requerimento, faz um projeto, tenta barrar, né, para dificultar, ou muitas vezes vai para o executivo reprova, manda veto, na verdade. A gente observa que a população, ainda hoje na zona rural, o povo está lá no escuro usando a lamparina, né? Quando muito tem é a lamparina. Por exemplo, é comum a população tá carregando água com a lata na cabeça, né? Entendeu? E assim, ou seja, direitos básicos. Nós vivemos na Amazônia legal, acho que o maior, não existe uma localidade mais rica de água potável do que o Amazonas, né? Não ter acesso à residência, não ter acesso a uma água potável, ter acesso à luz elétrica, se for falar aqui em educação, atendimento de saúde, é pior ainda, né? Ou seja, os moradores ribeirinhos vivendo a cada dia mais uma situação mais precária ainda, né? E assim, pessoas que estão praticamente sendo expulsas pelos governos, porque o governo abandona essas pessoas lá. E às vezes, por exemplo, se o vereador requerer um poço com a comunidade, o vereador requerer a luz, cobrar, exigir, para que nós aprovamos lá aquela lei do abastecimento das comunidades, denominada Luz para o Interior, que é de autoria do senhor. Foi cumprido, não é verdade? Enfim, é difícil, né, cara? Muito difícil isso aí. Vereador, gostaria de citar aqui, aí, né, faz tudo tem vários, eu tenho um requerimento meu, de minha autoria, aprovado em plenário, né, bem antes da festa do nosso padroeiro, né, para que se reformasse a nossa escadaria municipal, um patrimônio do município, né, patrimônio turístico, né, as pessoas que vêm de fora ficam encantadas com essa escadaria, e eu fiz um requerimento aprovado em plenário, solicitando a iluminação, reforma, né, da escadaria municipal, bem como da escadaria da Praça de Santo Agostinho, que essa também está bem deteriorada, né? E infelizmente o governo me respondeu, né, que estava na programação que seria reformado antes dos festejos do nosso padroeiro. Infelizmente não foi feito, né? Fiz requerimento pedindo perfuração de um poço ali atrás da antiga prefeitura, onde antes, as pessoas vão lembrar, ali tinha um banheiro que atendia toda a Cidade Baixa, bairro da Cosama e adjacências, né?
E acho que ali onde cavar ali um poço vai ter água boa e de qualidade, né, para atender as demandas ali da beira-rio. A gente vê ali o malabarismo e o sacrifício que aquelas pessoas até da beira do rio, dos barcos, né, que vão pegar água na bica ali dos padres, né, e ainda não foi respondido esse. Fiz também requerimento para recuperar o trapicho da beira-rio, bem como o trapicho do bairro do Formigueiro. Também ainda não tivemos resposta, né? E a gente vê os outros requerimentos de colegas nossos sendo atendidos, né? Mas isso aí eu quero dizer aos ouvintes do programa, né? Da população em geral, que isso serve de cada vez mais de força para mim estar apresentando meus requerimentos. Porque quando o executivo deixa de atender, quem perde não sou eu, quem perde não é a prefeita nem o secretário, quem perde é a população. E quando eles olham, são executados esses serviços, também quem ganha não é ela, nem é quem indicou, é a população que ganha. Eu acredito que eles não veem dessa maneira, né? A gente está indicando por nosso posicionamento de vereador de oposição. Eu fiz a indicação da Secretaria Municipal do Indígena, né? No mês de junho, né? E quando foi em agosto ela mandou para a Câmara, né? Dizendo que já era programa de governo dela, né? A criação da secretaria foi aprovada e tudo, né? Então não foi eu que ganhei, não é a prefeitura que ganha, e sim os povos indígenas, que agora vão ter uma secretaria para atendê-los melhor, né? E eu dei entrada no meu primeiro projeto de lei, criando o Fundo Municipal de Defesa Civil do município, né? Preocupado com essa situação, nós vivemos aqui na cheia e na seca dos rios, né? A gente vê que tem ano nós tivemos alagações aí como a de 97, né? De 2009, né? Que causaram danos. O projeto de lei? É o projeto de lei, tá? Ele está em tramitação, já chegou na comissão, presidente, está como de orçamento esse projeto de lei. Qual é? Que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil. Sim. Já está na comissão. Então, já está sendo feito parecer. Foi de minha autoria a criação desse fundo para que o município te determine determinado valor, né? Nos repasses constitucionais, para que o município, quando vier a ter essas calamidades, esses eventos, né, esse sinistro, o município tem um recurso ali disponível para não ficar dependendo do Estado nem do governo federal, porque isso aí, quando esses recursos vão sair, quando essas cestas básicas, esses kits de higiene vêm chegar, o dano já tem, por exemplo, já está na vazante já. Então, com a criação desse Fundo Municipal de Defesa Civil, eu tenho certeza que o município vai ter uma resposta rápida para dar para a população, principalmente a nossa população ribeirinha, que é quem mais sofre nesses eventos, né? Eu posso destacar também aqui, um ofício meu, de minha autoria, que eu solicitei a nomeação de promotor de carreira para cá, já visto que nós estávamos desde o início do ano até em meados de maio, quando eu estive em Manaus. E de imediato o procurador-geral, doutor Carlos Fábio, respondeu e nomeou uma promotora para cá, né? Isso prova que a gente, como vereador, não sou eu, como os demais colegas, nós temos força, sim, de representar o nosso povo perante as outras instituições, né? E esse trabalho nós temos feito, né? Agora aqui fica eu acho que vai ter alguma pergunta, não sei, relacionada ao nosso posicionamento, que infelizmente o executivo não nos vê com bons olhos, né? Nós tivemos uma reunião ali no Centro Esperança na quarta-feira, na quinta-feira, eu acredito, e o Frei citou uma coisa lá muito importante, o dedo na ferida, né? Por nós colocarmos e termos a coragem de colocar o dedo na ferida, é que nos denominam vereadores de oposição, e o senhor sabe muito bem disso, né? Mas isso serve de incentivo para que cada vez mais a gente venha ter coragem de colocar esse dedo na ferida, para que a população não venha pagar. Porque quando as coisas são feitas de forma errada, de forma equivocada, quem paga, lá na ponta, são os menos favorecidos, né? Algum outro requerimento aí, algum projeto? Didi, Marilson, eu, apesar de não ter feito a lista aqui, eu tenho sim bastante requerimentos, inclusive a maior parte dos nossos requerimentos eles têm sido feitos em conjunto, né? Mas eu posso destacar um requerimento de minha autoria que foi feito ainda, não lembro agora bem a data, mas já faz alguns meses, que foi o pedido também da perfuração de um poço lá no Morro da Liberdade. Eu convivo ali constantemente,
sou dirigente de uma congregação ali, e a gente conheço todas as pessoas ali e tenho acompanhado o sofrimento daquelas famílias com relação à questão de abastecimento de água. No mês de maio o seu requerimento. No mês de maio, né? De maio. Obrigado. E infelizmente até hoje isso não aconteceu. Como também fiz um outro requerimento pedindo ali o acesso, a abertura de uma rua para que desse acesso ao transporte, as pessoas poder entrar e sair. E infelizmente, como também a limpeza do bairro. E até o presente momento o governo municipal, o poder executivo, não atentou para isso, não deu credibilidade ao requerimento. Inclusive, você estava falando a respeito da sua lei, eu tenho ela aqui em mãos, né, que é uma lei de vossa autoria, que tem aqui a denominada Luz para o Interior. Ela continua em pleno vigor, infelizmente estamos cobrando isso para que possam ser cumpridas, né, essa lei, como também uma lei que você me ajudou muito, que foi a lei que nós denominamos que era o Santo Remédio na época, né? Depois a lei aqui que... Essa aí está aprovada, que eu já conheço essa lei. Essa lei aqui é a lei que ampara o que dá direito à prefeitura a arcar com despesas eu usei essa lei aí em alguns relatórios. Das doenças crônicas, né? Inclusive essa lei do Sebastião aí, ela tem ajudado muita gente, né? As pessoas, nós temos usado essa lei, a sociedade, para exigir um direito do tratamento fora do município, né? Inclusive ajuda a prefeitura a prestar conta de muitas coisas que são feitas, que seria compromisso do Estado, mas que a prefeitura é obrigada a fazer e que eles podem prestar conta através desta lei. Então foi uma lei muito importante da legislatura passada. Ela garante o transporte o transporte do paciente, despesas com hospedagem, com exames, compra de medicamentos, né? Então é isso que é nessa lei que eles se amparam para prestar conta, realmente falou. Mas me permita, Maris, destacar aqui também uma lei que é ainda antiga, que é a lei do programa Direito ao Pão. E vale destacar que eles desde o início não pagam, ou seja, não distribuem as fichas do pão até o mês de outubro. Segundo informações que nós tivemos, agora esse mês é que eles distribuíram, não sei se já chegaram a entregar o pão uma vez. Já eles estão, o secretário de Ciência Social está divulgando a distribuição. Então, durante todo esse tempo, de janeiro a outubro, essas pessoas, amparadas pela lei, deixaram de ser atendidas, né? Sebastião, eu estou vendo que você tem alguns aí para apresentar. Eu queria que a gente fosse mais corrido nas respostas, que a gente tem mais perguntas para fazer. Não, tudo bem, eu já posso parar por aqui, mas quero destacar só mais uma, que é do ex-vereador Francisco Colares, que é a lei chamada Vale Leite. E essas leis nós estamos arrancando elas aí, tudo, para passar e cobrando e passando para a secretaria competente para que elas sejam cumpridas, né? Bora falar aqui Mas tudo bem, eu já posso parar por aqui, já agradeço, pode passar para frente. Até porque essas leis, elas estão no orçamento, elas estão no orçamento do município. Mais alguma, fica à vontade. Né? Essas leis, elas estão todas elas inseridas no orçamento do município para ser gasto esse ano. E está na Constituição. A partir do momento que o Executivo não cumpre o orçamento, ele está passivo de punição. A minha observação é mais para a gente não se alongar nas próximas perguntas. Não, tudo bem, tá tranquilo, beleza. Eu posso vir aqui um Aristide, mas agora eu vou perguntar sobre que vocês falassem da viagem dos vereadores aí que foram para Manaus, se vocês estão sabendo a finalidade dessa viagem. Acho que o presidente pode responder, né? Se vocês sabem a finalidade dessa viagem e também a gente está sabendo que veio um convite para a Comissão de Orçamento aqui da Câmara para ir a Manaus também para discutir assuntos, né, em relação ao Paulinho, para conseguir recursos através de emendas parlamentares. Vocês podem falar um pouco dessa viagem da situação dos vereadores, 7 vereadores que estão lá, né? E em relação a vocês. Posso responder? Por favor. Olha, quanto à questão dessa viagem, Marilson, nós não podemos responder assim, entrar em detalhe, porque na verdade o presidente, ele em nenhum momento comunicou para a gente
que tinha essa viagem a fazer. Eu fui informado pelo vereador Josué na sexta-feira, que eles foram domingos, na sexta-feira, quando eu saía para ir para uma festa da igreja lá na boca do Rio Paulim, quando ele me falou dessa viagem, me dizendo o seguinte, que eu para Manaus, que a prefeita teria dito para ele que o governador estava exigindo que ela fosse, para ela ser atendida, ter que levar os 7 vereadores da base. Isso foi conversa verbal. Mas em nenhum momento o presidente nos comunicou que ia viajar, a sua finalidade, muito pelo contrário. Tanto é que nós ficamos sem presidente. Só depois de alguns dias nós fomos verificar no regimento interno que ele teria que ter passado a presidência para mim, já que eu sou o vereador mais velho da Câmara hoje, né? E na ausência dos 4 membros da mesa, seria então o vereador mais velho, mais idoso a assumir. E recebemos sim um convite do deputado Adjunto Afonso, convidando a comissão de orçamento, os membros da comissão de orçamento da Câmara Municipal de Paulim, a participar de uma reunião na Assembleia Legislativa no dia 26 de outubro, às 10 horas da manhã. Isso nós recebemos, se não me engano, no dia 23 ou 24. 23. Mas eu passei o comunicado por WhatsApp ao presidente, ele não me deu o retorno, apenas disse ok, vereador. A gente fez um ofício, encaminhou para o secretário, ele se mostrou interessado, o Antônio Oliveira, nosso amigo Magaref, conhecido, e me disse o seguinte, que a situação da Câmara financeira estava complicada para nos mandar, e que poderia mandar apenas um vereador, ou no máximo 2, mas nós achamos por bem, já que não daria para nós irmos os 3, nós resolvemos não ir e apenas comunicar ao deputado Adjunto Afonso que após o dia 31 de outubro nós marcaríamos uma data para estarmos nessa reunião com ele. Quem está pagando essas diárias dos vereadores é a Câmara? Levaram também secretários? O governo municipal levou secretários? Outros? Aliás, é uma pergunta do Aristide aqui, que ele fala se o presidente da Câmara tem autorização para custear a viagem aos vereadores da base sem justificativa legal. Eu achei, por exemplo, essa questão de levar só vereadores da base, né, e o respeito pelos demais. Segundo informações, Marius, segundo informações do secretário da Câmara, o Magaref, essa viagem não foi custeada pela Câmara, mas sim pela prefeita. Foi as informações que ele... Mais grave ainda. Que eles deram pra gente. É porque o município ele não pode custear a despesa com servidores de um outro poder independente, né, do poder legislativo. Como é que vai prestar conta? Né? E fica um negócio meio ruim, né? Porque tem que ter uma independência, tem que ter harmonia, mas uma independência entre os poderes, né? E outra coisa, assim, a população está reclamando demais desses gastos com viagem, né? Que estão exorbitantes, entendeu? E assim o retorno dessas viagens não são positivos. Nós não temos retorno, por exemplo, daquele pacote de obras do Poder Executivo que foi anunciado em rádio, foi anunciado para toda a população. É a única coisa, inclusive tem gente fazendo piada, que conseguiram os triciclos e até aqui nem os triciclos apareceram. Então, assim, são gastos que inclusive a Câmara tem que fiscalizar isso, pedir os relatórios de viagem, né? Pedir os comprovantes de despesa, porque, meu irmão, se brincar aí com a grana dessas diárias já dava para asfaltar as principais ruas da cidade, que estão numa buraqueira desgraçada. Nós solicitamos, solicitamos sim, inclusive o secretário me apresentou já a resposta, inclusive um envelope com alguns documentos que eles mandaram. A gente já fez esse pedido quanto à questão das diárias, né? Foi um dos requerimentos que fizemos em conjunto, né? Exatamente. E aprovado em plenário, solicitando todos os relatórios de viagem da prefeita, inclusive, de todos os secretários. Fiz também, eles alegam essa questão de afastamento dos servidores de contrato por questões de dívidas da gestão anterior, da gestão passada. Fiz o pedido para que eles encaminhassem para a Câmara comprovante do que eles já pagaram de dívida da gestão anterior.
E a gente poderia A gente está pedindo justamente para nós fazermos uma análise, né? E quando esse documento chegar em nossas mãos, a gente poderia até compromisso de enviá-lo para vocês, para ser divulgado aqui até quanto o município já gastou entre diárias e passagens aéreas da prefeita e seus secretários, né? A gente pode ser repassado para vocês. Tá? Olha, a fiscalização, eu vejo aí que os meninos têm umas ações aqui importantes, os meninos da oposição. E assim, vale ressaltar, é importante reivindicar que é obrigação do Poder Legislativo, da mesa da Câmara, criar mecanismo para divulgação dessas atividades dos vereadores. Porque senão num processo eleitoral fica muito restrita aquela ideia de troca do eleitor querer votar porque quer alguma coisa em troca do voto, aquela situação toda que é uma situação que o vereador convive, que convive às duras penas, né, que nem a gente fala. Então imagina, a população realmente acha que os vereadores não fazem nada, né? Por quê? Porque eles não têm acesso a essas informações. Então o jornal mensal seria fundamental. Nós lutamos assim durante a legislatura que eu participei para que a gente pudesse ter um jornal mensal para constar as atividades dos vereadores, os requerimentos, a militância política dele representando a população. Outra divulgação, outro veículo, uma página na internet, na verdade, para estar lá, quando você abrir a página da Câmara, o vereador Sebastião fez o requerimento tal, na verdade fez o projeto X, isso é positivo. Apesar que existem as atas, mas eles não divulgam. A própria questão da reunião, se fosse viabilizada através da rádio comunitária, seria positivo, porque o cara está lá no motosserrinha dele, pescando no rio, mas está com um rádiozinho ligado. Agora eu queria fazer uma pergunta com relação à fiscalização de outra coisa que eu acho que é importante, a questão, Sebastião, de licitações. Toda corrupção no governo, ela começa na licitação. E a gente observa que o maior mal da administração pública, do poder público de um modo geral, está nessa questão da corrupção. Né? E essa corrupção ela causa um prejuízo terrível para o brasileiro. 300 bilhões por ano. 300 bilhões, o que não daria para fazer com essa grana toda no Brasil, não é verdade? Então, assim, a fiscalização é fundamental. E o que vocês têm observado nessa fiscalização de licitação? Vocês acham que há processo, há favorecimento de empresas? Há favorecimento de empresas ou não? O que vocês têm observado sobre isso? Professor Didi, a gente tem se atentado muito nessas questões da licitação, haja vista o acontecido no governo anterior, né? Então isso despertou muito o que poderia acontecer, o que vinha de fato acontecendo com o município. Essas mazelas sempre estavam ligadas a esses processos de licitações que ninguém conseguia ter acesso, né? E a gente tem lutado bastante sobre isso, não só nós, mas como o nosso colega, o vereador Francisco Queiroz, Francisco da Amélia, né? A gente aprovou um requerimento pedindo os processos licitatórios das empresas vencedoras, e o empecilho foi muito grande. Segundo o vereador Francisco Queiroz, ele teve que pegar um funcionário da Câmara, pegar uma máquina da Câmara e ele próprio ir para a prefeitura, onde jogaram uns processos para ele mesmo imprimir, digitalizar, para poder ter o acesso. Burocracia. Exatamente. Tanto é que até hoje a gente ainda não conseguiu claramente analisar esses processos. Os vereadores de oposições têm várias denúncias de irregularidade, de favorecimentos. Infelizmente, a população muitas vezes dá umas informações... Tem alguma coisa suspeita, Juvenil? Alguma coisa suspeita? Nada, a gente não pode afirmar nada concreto no momento, mas a gente vê muito favorecimento. Empresas, por exemplo, a empresa ganhou, um fornecedor ganhou para vender tijolo em Boca do Acre, temos posto de requisições encaminhado para fornecedor de tijolo daqui. No mínimo é estranho. E assim sucessivamente. Chegam muitas informações, mas nós precisamos que a população participe mais ativo, com mais dados concretos, para que a gente tenha esse acesso. Por quê? Sem dúvida, os governos dificultam esse acesso para a gente
Eu observo o seguinte, a Folha de São Paulo ainda divulgou esse ano, esse mês anterior, se eu não me engano, ela divulgou o seguinte: Pauni, cidade pequena, corrupção grande. Na primeira página lá da Folha de São Paulo também. Aí olha só, e aí colocou, né, Pauni paga 1.870 por uma lavagem de carro e usou 500 bolas com uma única quadra, né? Então, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, eles trabalham muito com a questão da requisição da documentação. Então, é essencial essa requisição, vocês terem acesso a essa documentação, os comprovantes de despesa, entendeu? E quando o vereador faz isso, que nem o Juvenil falou aqui, há uma resistência para que ele não tenha acesso a isso. Porque se ele tiver acesso à documentação, ele vai ver de fato o que está ocorrendo, vai detectar as irregularidades. Eu poderia citar, Marilson e Didi, professor Didi, um contrato feito no início do ano de internet. No início da gestão, o governo fez um decreto de situação de emergência, dizendo que as contas do município, o município está em situação de emergência. Em decorrência disso, a lei lhes permite contratar sem licitação. E daí foi feito um contrato de internet, né, por 3 meses, né, no valor global de R$135 mil, né, e você divide em 3, dá R$45 mil mensais, né. A gente pega os dados da gestão passada. O ex-fornecedor fornecia o mesmo pacote de internet por R$12 mil, né? Aí você vem, né, de dezembro a janeiro, um superfaturamento aí, né, para R$45 mil, né? E muitos outros que a gente está começando a ter acesso e montar fazer essa juntada desses documentos, dessas denúncias. O ex-fornecedor qual? O ex-fornecedor era JM Informática, né? E a atual ganhou que foi contemplado a Verdinet, lá de Boca do Acre, né? Mas enquanto Jesus não aparece, eu faço a minha pergunta. Vamos fazer o seguinte, Marius, a gente pode abrir aqui fazer uma participação de vocês, se vocês toparem, num programa, no próximo programa, para a gente continuar o bate-papo, né? Doutor Marcos também vai estar aí conosco. A gente tem um esboço e outros assuntos importantes. Tem uma pauta que a gente colocou aqui que a gente levar se vocês toparem, é claro, estiverem disponíveis aí na agenda. O programa é dinâmico, às vezes aí tem uns comentários antes, e aí às vezes sai um pouco da linha da pauta. Mas... É o que a gente costuma dizer lá na Câmara, né? Que uma coisa puxa a outra, né? E aí, verdade. A gente gostaria, se vocês toparem, pra gente estaria de bom tamanho. Entendeu? A gente procura conciliar a questão da data, porque haja vista que a comissão pode fazer essa viagem a Manaus. Mas eu queria perguntar se está definida aí a oposição, a situação, se já existe uma divisão aí entre os vereadores clara hoje, e como é que está sendo, como é que vocês lidam na Câmara, como é que é a oposição com a situação aí, como é que vocês... Já está definido aí quem é quem? Acho que o relacionamento pessoal, Marilson, tranquilo. Eu aprendi, inclusive com o Didi, a sempre separar essa questão política e pessoal, né? Tem que ser. Graças a Deus, nosso relacionamento pessoal é tranquilo. Até agora, essa viagem que eles foram para Manaus, que inclusive saíram... Eu achei estranho não ter comunicado a gente nada, a gente sem saber nada, não sei, mas até aqui, tranquilo. Quanto a essa questão de política, de posicionamento na questão do trabalho legislativo, eu acredito que a oposição já está definida. Que eu sei que tem o vereador Francisco Pinto Queiroz, vereador Juvenil, vereador Alexandre e vereador Sebastião. Que hoje... São 4? Somos 4 vereadores que hoje fazemos oposição. Mas assim, como sempre dizia o ex-vereador Jeová, oposição com responsabilidade, né? Sempre votando naquilo que a gente observa ser de utilidade e de benefício para o bem comum de todos, né? Nunca querendo criar problema por uma coisa que a gente sabe só mesmo por birra, por ser oposição. Isso ninguém se posiciona desse jeito. O que é bom, o que é ruim.